agradecer também ao Clipô, à Vânia, pela oportunidade de apresentar uma pesquisa e de apresentar, enfim, é mais do que simplesmente ler alguma coisa, apresentar é uma espécie de obrigação virtuosa, de tarefa virtuosa, porque quando a gente está pesquisando alguma coisa e a gente está com essa nuvem na cabeça, quando a gente tem que apresentar para alguém, a gente se obriga a transformar isso num fio que seja compreensível para outras pessoas. Eu sou historiador e sou diplomata, trabalhei aqui na Embaixada do Brasil em Lisboa até agosto, depois tirei uma licença de alguns anos e me tornei investigador aqui no ISCTE, no Centro de Estudos Internacionais, com um projeto de uma pesquisa talvez maior, talvez seja de história contemporânea comparada, seria a maneira de encontrar uma gavetinha para colocar isso, mas fundamentalmente lidando com duas paixões minhas, que são uma antiga, que é a história do Rio de Janeiro, e uma outra que eu desenvolvi mais nesses anos que eu morei aqui, que é a história de Lisboa. Andei lendo todos os lisipógrafos e aproveitando que eu trabalhava lá na embaixada e até consultando pessoas e comprando muita coisa. E nesse meio tempo me surgiu a oportunidade também, foi um desafio, de participar de um seminário organizado lá pelas investigadoras Kátia Miriam Costa e Olívia Pestana, lá da Universidade do Porto. Elas organizaram um seminário chamado Imprensa Periódica e Memória, Criação e Recriação dos Discursos Político, Econômico, Literário e Científico. E eu apresentei um trabalho que inicialmente nem tinha nenhuma ambição para falar de imprensa e de diplomacia. E escolhi 3 momentos-chave na diplomacia brasileira, que tem quase 200 anos, para analisar essa relação, que é uma relação quase fraternal, embora às vezes seja uma relação de irmãos que brigam, entre a atividade diplomática, entre o ofício dos diplomatas, entre o dia a dia da diplomacia e a imprensa periódica. Escolhi 3 momentos e talvez tenha escolhido como último momento, efetivamente, o último mesmo, porque qualquer pessoa que se debruce um pouco sobre a questão da imprensa periódica impressa vai esbarrar com obituários da imprensa escrita, com lamentos e com dúvidas em relação ao futuro da informação, que cada vez menos passa pela imprensa periódica impressa. É muito mais do que a questão do livro, que eu estava inclusive lendo uma matéria ontem, então, que dizia que os e-books pararam de ocupar, de aumentar o seu me desculpem pela expressão, market share, mas pararam de ocupar, digamos assim, o espaço entre o que é lido, no total do que é lido. Os jornais não, os jornais estão realmente diminuindo e da última vez que eu fui ao Brasil, eu voltei de Recife, me aconteceu uma coisa inacreditável. Eu, no aeroporto de Recife, não consegui comprar um jornal. A livraria não vendia os jornais e me disse, não, aqui não vende jornal. Encontra não sei que shopping, talvez no centro. Então, como eu também, evidentemente, como acho que todo mundo da minha geração, tem paixão por jornal e paixão por informação escrita em jornal, de certa maneira, escolher esses 3 momentos significou também fazer um balanço, que deve ser um balanço aí que não vai passar depois muitos de 200 anos. Daqui a pouco eu não vou estar escrevendo sobre o que está... interessados não vão estar falando do que está acontecendo, mas do que aconteceu. Essa minha apresentação gerou um artigo, que estou terminando já, que vai ser submetido a uma revista chamada Observatório Journal, OBS, asterisco, dedicada a assuntos relacionados com os mídias e as novas formas de utilização da internet, em torno dos desafios que rodeiam a evolução de novas plataformas e as dinâmicas de inovação. E o meu artigo, eu vou ler rapidamente o resumo antes de continuar informalmente, diz o seguinte:
ele analisa o relacionamento entre a imprensa e o ofício dos diplomatas, examinando 3 momentos emblemáticos da diplomacia brasileira: primeira metade do século XIX, a Belle Époque e o início do século XXI como exemplos. Historicamente, a imprensa periódica foi utilizada como ferramenta essencial de trabalho nas chancelarias e embaixadas, mas no século XXI, a emergência da internet como espaço de informação, opinião e debate introduziu novos desafios ao mundo das relações internacionais. E eu inicio dizendo que essa questão da imprensa como fonte de informação está no ofício dos diplomatas desde o início. Quer dizer, o diplomata, ele representa o governo dele, ele negocia em nome do governo dele, mas também ele informa o governo dele, baseado nas coisas que ele lê, nas conversas que ele tem. Um bom diplomata é capaz de pegar dessa imensa cacofonia de ruídos, de opiniões de pessoas, de coisas que são escritas e que ele ouve no rádio, ouve na televisão, filtrar, condensar e transmitir para o governo dele o que é realmente importante. Em todo o século XIX, a informação dos diplomatas ela era garantidamente muito melhor do que a que estava disponível nesse jornal, ou naquela agência telegráfica, ou depois nos programas de rádio, porque era a informação de uma pessoa totalmente comprometida com uma missão de informar bem e defender os próprios interesses do país, ou seja, saber o que era importante, mas também que era capaz de circular porque morava no país onde ele estava trabalhando. Esse mundo foi um mundo que acabou mais ou menos há 100 anos atrás, ou há 100 e poucos anos atrás, né, em que o diplomata realmente sabia mais do que as outras pessoas, em que ele ia conversando, ia circulando, ia aos coquetéis, que sempre foram vistos, isso eu descobri depois de me tornar diplomata, como uma chatice de trabalho obrigatório, né? As pessoas diziam, olha, você tem que chegar, saudar, enfim, você tem que chegar, saudar todo mundo, circular e se despedir. É a obrigação. E beber pouco também, para ser capaz de depois chegar em casa e relatar. Mas sempre foi visto como uma obrigação. E esse trabalho... Oi? Estava dizendo para eles que tinha lugar aqui. Ah, tá certo. E o primeiro grande relato que eu tenho, o conjunto de relatos que eu tenho, seria o primeiro desses 3 momentos, é de um diplomata absolutamente extraordinário, nascido em Portugal, mas que foi para o Brasil em 1807, 1808, não sei se exatamente com a frota do Dom João ou logo no ano seguinte, chamado Duarte da Ponte Ribeiro. Foi o primeiro momento que eu peguei, que é o momento em que o Brasil se independentiza, e ele é encarregado, então, primeiro ele é nomeado representante junto à Espanha, mas não consegue ser recebido, por conta ainda da questão do reconhecimento, que só vai vir em 1825 com o tratado. E também por conta da questão da cisplatina. Então, a primeira missão dele é malograda, dá errado. Mas depois, e aí sim é a parte interessante do trabalho dele, ele é designado para informar as repúblicas sul-americanas do Pacífico, com as quais o Brasil não tinha nenhum contato, eram vice-reinos absolutamente afastados, ao contrário do vice-reino do Prata, com o qual o Brasil tinha contato e conflitos por causa da cisplatina em Buenos Aires. Então, numa época que antecede ainda a diplomacia profissional, ele recebe uma missão, um salário que não é pago, e colocam ele no navio e ele tem que, então, ir ao Chile, ao Equador, ao Peru, à Bolívia, que nessa época tinha litoral, e à Colômbia, para informar que o Brasil é um país independente e assinar os primeiros tratados de amizade e navegação. A história dele foi recuperada através das cartas que ele mandou e que estão conservadas lá no Arquivo Histórico de Itamaraty, no Rio de Janeiro. Isso no início dos anos 2000 foi revisado e se fez uma edição muito cuidadosa num centro de história e documentação diplomática,
e foi publicada numa revista chamada Cadernos do CHDD, pelo embaixador Álvaro da Costa Franca, não sei se você teve a oportunidade de conhecer, e fez um trabalho assim exaustivo e com uma equipe muito interessante. E ele acabou sendo apodado de Indiana Jones da diplomacia brasileira, porque as cartas dele são dramáticas. Ele era médico, né? E aí cirurgião, e aí teve um acidente com uma arma e perdeu uma mão, e aí parou de operar e sabe-se lá como entrou, se tornou diplomata e pegou 1000 febres e 1000 doenças e não morreu disso, viveu quase 80 anos. Então ele foi, claro, na época ele era mais fácil ir do Brasil para o Chile contornando o Cabo Horn, que é uma viagem dificílima, depois passando para a Bolívia no lombo de mula, e existem já alguns artigos bons escritos sobre ele. E essa missão dele é interessante pelo seguinte: todo diplomata, bom, no dia a dia, agora é muito mais fácil, recebe instruções, mas no caso dele, ele recebeu instruções, e ele sabia que ele só ia poder se comunicar novamente com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que eu acho que era a secretaria ainda nessa época, de ano em ano, ou enviando alguma correspondência por algum navio. Então essas instruções que ele recebeu eram instruções, mas que davam a ele um grande grau de autonomia, que não haveria nenhuma comunicação posterior. E aí eu vou ler um parágrafozinho dessa instrução que mostra bem a importância da imprensa periódica que já existia, de alguma maneira, nessas ex-colônias espanholas e que foi muito um instrumento também de uma certa formação das almas, para utilizar a expressão do Zé Murilo de Carvalho, por uma conformação de um certo espírito de independentização criolha nas colônias espanholas. Mas esse parágrafo mostra também que a imprensa já não era vista nessa época, para os diplomatas, para a diplomacia, só como uma fonte de informação, e sim era também uma fonte para influenciar os governos e as elites dos lugares onde os diplomatas serviam, no caso, evidentemente, para favorecer uma boa imagem do Brasil. E diz a primeira instrução, que é da década de 1820. Como Vossa Excelência, como Vossa Senhoria, tem que seguir pelo Cabo Horn e por Valparaíso, que é na costa do Chile, ou seja, atravessar o Estreito de Magalhães, numa viagem que, na época, ainda era uma viagem feita à vela, ou seja, era equivalente praticamente à viagem do Magalhães. Indicarei, em primeiro lugar, o que lhe cumpre especialmente fazer pelo que respeita ao Chile. Sendo a imprensa chilena que mais se ocupa no Pacífico de fazer conhecer as questões dos estados conterrâneos, pelo que tem certo grau de influência, e constando que Rosas, que era o ditador de Buenos Aires, da Argentina, inimigo histórico do Brasil e do Império, e constando que Rosas tem aí escritores assalariados para advogar a favor dos seus atos e pretensões, desfigurando a verdade em detrimento dos interesses dos outros estados, convém que Vossa Senhoria empregue os meios ao seu alcance para que os jornais mais lidos e acreditados apresentem as nossas questões com a Confederação Argentina em sua verdadeira luz, rebatendo asserções inexatas e caluniosas e propalando ideias favoráveis ao Império. Quer dizer, nessa época, que é quase 200 anos atrás, não se pedia a ele simplesmente o que era óbvio, ou seja, leia os jornais, leia o que houver, converse com as pessoas, mas procure contrapor essa campanha, que na verdade era a defesa dos interesses do Rosas, que não eram os interesses do Império do Brasil. Procure influenciar quem escreve, eventualmente até escrever alguma coisa. E é muito interessante trazendo isso para nós, quer dizer, às vezes a gente abre o jornal aqui e vê um artigo de algum embaixador, inclusive os do Brasil. Mostrando o lado daquele país em alguma questão que está incomodando, ou que aquele país acha importante. Então esse primeiro momento é importante também porque o Duarte da Ponte de Ribeiro, apesar das febres, das quedas de cavalo, dos atrasos de pagamento e de todos os problemas que ele teve, que são assim,
uma história picaresca e pitoresca, ele sempre se guiou por essas instruções. Ele procurava encontrar as pessoas importantes, ser recebido por quem detinha o poder, mas conhecer também os jornalistas e de certa maneira, escrever alguma coisa nas folhas, ou pelo menos influenciar quem escrevia. Isso está tudo conservado no Rio de Janeiro. E o que está conservado também no Rio de Janeiro são as coisas que ele escreveu. Né? Porque ele, de quando em quando, em Valparaíso, que é um porto, por exemplo, ele conseguiu mandar notícias. Né? Por um navio, por uma mala, quer dizer, nessa época nem se podia considerar isso mala diplomática, porque dificilmente ele teria certeza de que aquilo chegaria em sigilo, em segredo ao Rio de Janeiro. Mas ia mandando, né? E essas histórias que ele mandou dele são as mais interessantes, porque era a única maneira de receber notícias. A outra maneira da corte no Rio de Janeiro receber notícias era através de Madrid, da correspondência que ia das ex-colônias para a Espanha, dos navios que ainda, enfim, comerciavam com a Europa. Então ele diz o seguinte: acaba de efetuar-se na República do Equador uma nova resolução, feita pelo general Urbina, governador de Guayaquil, contra o presidente Noboa, amarrando-o e mandando-o lançar na costa da América Central. Ainda que este acontecimento é referido nos jornais, tenho a honra de enviar a Vossa Excelência. Não estará demais que eu ajunte aqui algumas explicações sobre a origem que ele teve, a fim de que seja melhor apreciado por Vossa Excelência. Eu fui pesquisar depois, o ex-presidente não foi jogado no mar, ele foi transferido por um bote, e o bote foi recolhido por um navio americano e ele salvou a vida. E teve a sorte de não morrer, mas foi deixado num bote como em livro de pirata mesmo. Quer dizer, ele mandava o jornal, relatava o que tinha acontecido e fazia uma análise. E os tempos da diplomacia nessa época, evidentemente, eram muito mais lentos. Quando chegava uma mensagem dessa, e a missão dele foi uma missão pela América do Sul e América Central, mas o Brasil logo passou a ter representantes também nas cortes europeias, depois enfim, do tratado, do acordo com Portugal em 1825, que encerrou o contencioso. No decorrer do século XIX, começam a aparecer as agências, começam a ser colocados os cabos submarinos. Então, essa época heróica, totalmente heróica, da navegação à vela e da única comunicação sendo através desses enviados, ela termina em meados do século XIX, principalmente com os cabos submarinos e as agências telegráficas. Mas isso, evidentemente, não impede os países de terem representantes, de procurarem informações diferentes daquelas que estão disponíveis para todo mundo. Essa matriz continua. Se informar a chancelaria, formar a opinião dos interlocutores. Um segundo momento é o momento da fixação das fronteiras do Brasil no século XIX e no início do século XX. O grande expoente de toda essa época é o Barão do Rio Branco, né, que era também historiador, era geógrafo, era um grande conhecedor da história da configuração das fronteiras do Brasil durante a época colonial, e depois foi ministro das Relações Exteriores por 10 anos. Tornou, de certa maneira, um símbolo da diplomacia brasileira, ou seja, da resolução dos conflitos por meios pacíficos. O Barão do Rio Branco teve uma biografia, teve várias biografias, muitas, mas ele teve uma agora recentemente publicada, que é considerada uma das melhores, que vai ficar aí no panteão das biografias do Barão, por um diplomata que também é historiador, e ele fez um trabalho aí de mais de uma década. Ele foi publicando artigos, ia ao Rio, fazia pesquisa, e ele conseguiu identificar uma coisa importantíssima para o meu trabalho também, que são os artigos escritos pelo Barão do Rio Branco sob pseudônimo na imprensa do Rio de Janeiro. Quer dizer, o Barão do Rio Branco elevou a um outro patamar a questão de se utilizar da imprensa para influenciar a opinião pública. Porque ele sabia que as questões submetidas pelo Brasil à arbitragem
podiam levar a uma solução desfavorável para o Brasil ou uma solução salomônica. Né? Em alguns casos aconteceu uma coisa, em alguns casos aconteceu outra. E num caso o Brasil teve uma solução desfavorável. Então ele se preocupava com a política interna brasileira, com a recepção de uma decisão que pudesse não ser favorável. Então ele escreveu artigos no jornal, de certa maneira, preparando a opinião pública para uma não vitória numa questão de arbitragem, para favorecer o governo, que evidentemente enfrentaria nas câmaras enfim, a grita da oposição, dizendo que aquilo era um fracasso, que a questão tinha sido mal conduzida, e, enfim, todas essas questões que são as questões até hoje da democracia parlamentar, que é de culpar o governo por tudo e mais um pouco. E esse trabalho o nome dele é Luiz Villafani com N tio, né? É muito interessante. Ele identificou isso e fez um cotejamento quase estilístico, e onde é que estava o Barão, e a correspondência do Barão foi cruzando tudo e estabeleceu aí essa autoria. O Barão do Rio Branco também fazia isso no exterior. Ele, por exemplo, contratou um sábio para escrever artigos pretensamente científicos na imprensa suíça, numa época em que a Confederação Suíça ia arbitrar uma das questões de limites do Brasil. E tem uma carta dele dizendo o seguinte: olha, publique, escreva sobre isso, mas não dê muito nas vistas, para que não pareça que você está defendendo o Brasil numa questão que está sob arbitragem, né? Coloque isso como se você fosse um sábio se pronunciando sobre uma questão, enfim, científica, né? Mas não deixe de introduzir lá a menção, a presença do explorador português em tal lugar, porque isso favorece a nossa causa, porque a nossa, digamos assim, a nossa justificativa é justamente a presença de portugueses em tal e tal lugar, para dizer que, como as fronteiras não estavam fixadas, vale quem chegou primeiro e quem reconheceu e quem escreveu. Há muito a dizer aí sobre essa atuação do Barão do Rio Branco. Ele era um estudioso profundo da história das expedições portuguesas e dos limites, e também um político muito hábil, tão hábil que sempre quis ficar fora da política, acima da política, além da política, e rejeitou todas as sondagens que foram feitas a ele sobre uma candidatura à presidência da República. Ele conseguiu o posto que era o mais bem remunerado da diplomacia brasileira, né, graças ao pai, que foi um grande diplomata também, e tanto que quando voltou ao Brasil para ser ministro, voltou a contragosto e voltou quase com a espada no pescoço. O presidente Rodrigues Alves disse para ele que deixou ele saber que se ele não aceitasse o convite pela terceira ou quarta vez, ia substituir ele, e aí ele foi obrigado a voltar. E ainda escreveu para um amigo que estava muito preocupado com aquilo, que era uma grande honra, mas que a grande preocupação dele eram os dotes das 4 filhas, porque ele não conseguia ver como é que ele ia fazer para resolver isso. Esse é o segundo momento. E o terceiro e último momento, para, de certa maneira, consubstanciar isso num diplomata, eu escolhi, e é uma escolha provisória ainda, mas eu acho que vai ser a melhor e vai ser a definitiva, um diplomata inglês chamado Thomas Fletcher, que foi de 2011 a 2015 embaixador do Reino Unido no Líbano, e antes tinha sido assessor internacional de 3 ministros. Ele escreveu um livro bastante interessante, que os diplomatas do mundo todo, preocupados com uma possível obsolescência e a eventualidade de terem que voltar ao mercado de trabalho, estão lendo. Se chama Naked Diplomacy. Can Diplomacy Survive the Digital Age? Pontos de interrogação.
E antes de falar dele e encerrar essa minha exposição, eu queria mencionar o seguinte. O Itamaraty, todos os órgãos todas as chancelarias internacionais, elas incentivam e praticamente obrigam os diplomatas, principalmente que estão no exterior, a lerem, a se atualizarem todos os dias. O Itamaraty contrata um clipping, né, e esse clipping está disponível na rede interna. A última vez que eu vi isso, e foi em agosto, eram mais ou menos 100 páginas selecionadas, política interna brasileira, política internacional, e mais ou menos 100 páginas da imprensa brasileira, 100 páginas da imprensa internacional, mais ou menos 200 páginas por dia. Claro que nem todo mundo lê tudo, mas dependendo do lugar onde você está, você acrescenta isso à imprensa local, dependendo do tema que você está, que é o tema que está a teu cargo, você lê até mais coisas. E as embaixadas no exterior ainda têm clippings próprios. E, de certa maneira, isso não é muito diferente do que acontecia há quase 200 anos atrás. Ou seja, você tem que ler tudo o que interessa a você, seja pelo país onde você está, seja pelo tema que você está tratando quando você está trabalhando em Brasília. E se você está no exterior, aquilo é fundamental para que você informe, porque informar sobre a política interna do país onde você está, de preferência em alguma coisa que possa afetar presentemente ou no futuro os interesses do Brasil, alguma negociação com o Brasil, tudo isso é uma obrigação. O que aconteceu? Esses serviços de clipping que eram feitos no recorte, evidentemente hoje em dia são digitais. Aqui em Portugal, por exemplo, é uma empresa que digitaliza todas as páginas de todas as páginas de todos os jornais e seleciona isso, atribui palavra-chave e manda isso para a Embaixada do Brasil e deve mandar isso para outras embaixadas também. A presença da internet, no início, ela facilitou o trabalho, porque em muitos casos isso evitou o recorte e cola e agora não existe mais. Mas surgiu uma outra questão alguns anos atrás, e a verdade é que nenhuma chancelaria sabe como lidar com isso. Que é o fato de que outras fontes de informação e de formação de opinião foram se tornando progressivamente cada vez mais importantes. E são, no início, os blogs, né? Num certo momento, alguns blogs se tornaram obrigatórios. Em geral, aqueles jornalistas que deixaram a imprensa periódica, e até por uma questão de estreitamento do campo profissional e da receita das empresas, e aproveitaram a experiência que tinham e se estabeleceram como, de certa maneira, alguém que teria uma informação que não está no jornal, um colunista, ou alguém que tem uma análise que realmente você tem que ler e que não está mais no jornal impresso. Isso foi o início, e até aí era possível lidar com isso, e eu acompanhei isso no Itamaraty ainda em 2009, uma discussão sobre como fazer isso, porque eu tinha um colega que trabalhava justamente no clipping, né? Como fazer isso, como assinar, como recuperar. Você tem uma ideia do que foi isso? E é uma dúvida que todo mundo tinha. Como o clipping ainda era feito no recorte e cola, era o final dessa época, eles imprimiam a coluna, digitalizavam a coluna e mandavam como se fosse um recorte de jornal. Né? Quer dizer, são coisas aí da história da internet, ninguém sabia muito bem o que fazer. Só que essa parte até foi fácil. Agora, hoje em dia, quer dizer, como é que se lida com a profusão de fontes de informação? Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. E as fake, né? Hã? E as Bom, fake. isso é outro universo, né? Quer dizer, porque, por enquanto, a gente ainda está lidando com uma espécie de sobrevida ou pós-vida da imprensa periódica impressa. O sujeito que era colunista, né, de um jornal e saiu, você continua dando a ele a mesma credibilidade que ele tinha quando ele tinha coluna no jornal. E ele tem. Né? Mas quando aparece alguém que você não sabe quem é,
como lidar com isso. Então, esse é o outro universo. Nessa fase de transição, alguns diplomatas disseram o seguinte, mas geralmente esses daí são os mais velhos. Não. Olha, isso já aconteceu. Não se preocupem, isso não é um problema. Né? Quando começou o telégrafo, também disseram que a nossa profissão estava acabada. E tem até um grande manual diplomático, assim, 100 anos atrás, que lidava com essa questão na época. Né? E depois apareceu o telefone, mas também disseram que a gente não ia mais ter autonomia, porque pelo telefone a gente ia ser bypassado e tal, mas não. Né? Então isso já aconteceu. Depois o fax, quer dizer, tem algumas pessoas que falam isso, mas evidentemente as pessoas estão mal informadas, elas não se deram conta do diferencial qualitativo dessa revolução que a gente está vivendo agora nas comunicações. Isso daí não é um fax melhor, não é um telégrafo melhor, não é televisão melhor. É outra coisa completamente diferente. E o Thomas Fletcher fez esse livrinho, que é um livrinho bom de ler para diplomatas, embora tenha um monte de piadinhas e trocadilhos que são típicos de humor inglês, para quem lê a Economist, né, que tem vários títulos de trocadilho também, dá para entender. Mas tirando essa parte, que é meio engraçadinha, é um ótimo livro. Ele depois de ser embaixador no Líbano e aplicar o que ele tinha falado, ou seja, ele foi embaixador do Twitter, um dos primeiros diplomatas a ter Twitter, a ter inclusive discussões com facções libanesas opostas à presença inglesa e ao do Ocidente, o Hezbollah, e sobreviveu não só fisicamente, mas saiu dali muito bem, como uma espécie de pioneiro e de alguém que, no final, defendeu melhor os interesses da chancelaria dele, que é o trabalho dele e para que ele é pago. Quer dizer, no final, ele não foi pago para se tornar celebridade no Twitter, nem nada disso, mas se considerou que a presença dele, e que coincidiu de certa maneira com uma campanha da diplomacia inglesa, diplomacia pública, para se reinventar, ter uma imagem muito melhor, diferente daquela imagem do diplomata inglês, daquela velha Inglaterra formal e de queixo empinado. Se chamou na época do Tony Blair, acho que Cool Britain, alguma coisa assim. Então ele se tornou uma imagem do novo diplomata inglês, daquele cara que tinha Twitter, que não só publicava um comunicado, mas também conversava com as pessoas até um certo nível, claro, da ofensa. E só como parênteses, ele foi aconselhado a parar de twittar ao vivo, porque a presença dele em Beirute podia ser traçada, e pelo grande número de atentados que aconteceram lá, se considerou que aquilo não era seguro. Então ele passou a fazer isso com certo atraso de meia hora, para que a emissão dele não pudesse ser ligada ao ponto onde ele estava naquela época. E esse é o terceiro momento da relação da diplomacia com a imprensa, que já não é mais imprensa periódica e dificilmente vai continuar sendo, embora em alguns países tenha aumentado nos últimos anos a venda de jornais impressos. A última vez que eu vi isso, o Japão não tinha uma queda significativa de circulação dos jornais impressos, mas são raridades. Né? E eu pretendo então lidar com esses três momentos como, de certa maneira, âncoras de discussão e de análise. E eu pretendo também, não sei ainda se como epígrafe, se como última frase, colocar essa que eu vou ler agora, que é do Machado de Assis, e que está no Memorial de Aires, e que, de certa maneira, pode, eu acho que, fazer com que a gente, depois de navegar aí por 200 anos, e por esses momentos, e até por esses países todos, possa saber do que é que a gente está falando. E a frase do Conselheiro Aires, do Machado de Assis, é a seguinte: descobrir e encobrir. Toda a diplomacia está nestes dois verbos parentes.
É isso.